Os antigos egípcios tinham uma ideia de que a imagem do morto preservada garante a sua vida. É uma arte feita para driblar o tempo. Então a arte, na verdade, trata de vencer a morte. O objetivo da arte é exatamente esse, de vencer a morte. No neoclassicismo, a ideia é eterna, é incorruptível. A arte deve manifestar exatamente as atividades de uma alma, e essa atividade da alma se revela nas formas. O Vale do Paraíba, embora tenha sido devassado por bandeirantes vindos de São Paulo, teve até certo ponto um processo de evolução cultural diferente da região do Planalto, diferente daquela ocorrida na bacia do Rio Tietê. O Vale do Paraíba, durante todo o século XVII e XVIII, quando Minas ainda estava vivendo dos seus arraiais de ouro, Minas, durante todo esse tempo, ficou sendo abastecido também pelo Vale do Paraíba. Em seguida, começa o ciclo do café, ou seja, uma mudança de eixo na economia do Brasil. O Brasil se torna o maior exportador mundial de café em meados do século XIX. E o testemunho disso está hoje nas fazendas maravilhosas, os casarões daquela época que ainda você pode visitar no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, ele é como se fosse uma artéria dos principais acontecimentos políticos na época da independência, do 7 de setembro, e também do desenvolvimento econômico a partir desse período, né? O Dom Pedro saiu do Rio de Janeiro para vir pacificar os ânimos em São Paulo, que estava conflagrado entre um grupo político liderado pelo José Bonifácio e outro pelo governador João Carlos Oenerhausen. E ele percorre o Vale do Paraíba. Ele sai do Rio de Janeiro acompanhado por apenas 5 pessoas e no caminho, nas cidades de Lorena, Guaratinguetá, Taubaté, a comitiva vai engrossando. Ali vai se formando a guarda de honra que testemunharia o Grito do Ipiranga no dia 7 de setembro. A importância de preservar o patrimônio histórico não é pelo valor físico desses locais, mas pelo simbolismo que ele contém. Ou seja, no fundo nós estamos falando da importância de conhecer a história do Brasil. IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nos primeiros anos do IPHAN, o Vale do Paraíba realmente foi uma área que teve um foco especial. O Vale do Paraíba começa da nascente do rio, ali nas proximidades de Jacareí, e vai até a divisa com o Rio de Janeiro. Num corredor espremido entre a Serra do Mar, do lado direito de quem vai para o Rio de Janeiro, e a Serra da Mantiqueira. O Vale do Paraíba tem uma atenção especial pelas primeiras fazendas de café no estado de São Paulo, na região já bem mais próxima do Rio de Janeiro, né? Que são cidades mortas que o Monteiro Lobato levanta na literatura. Areias, Bananal, São José do Barreiro. No caso do Vale do Paraíba, as culturas subiram o rio, vindos de Bananal. As casas de lá são muito importantes. Fazenda Resgate, que está restaurada, merecia ser uma visita demorada. E a cidade mesmo tem o grande sobrado do dono da Fazenda Resgate, que é o Palacete Aguiar Valim. No inventário do pai do comendador Manuel de Aguiar, só constava um sítio
com sua respectiva casa de morar e cozinha. E decidiu então reformar a casa em 1845. A história dessa fazenda começa em 1780. A história dessa fazenda, mais ou menos, se mistura com a fundação mesmo de Bananal. A fazenda chamava Fazenda das Formigas. E ela é resultado de uma divisão de cismaria entre os 3 fundadores de Bananal. Na verdade, a casa, como o patrimônio bem define, ela é um documento histórico, porque ela une N escolas de arquitetura e arte dentro de uma mesma época, o que é interessante. E, de fato, o imperador ficou bastante afrontado, bastante impressionado com a casa. Por incrível que pareça, a fazenda não é tombada. E a gente até agradece de não ser. Com toda certeza, nós teríamos muito mais dificuldade que temos hoje. E a gente teria tudo isso, o município, o Estado, a União, ditando as normas como que teria que ser. Tem a falsa ideia de que eles não vão poder fazer absolutamente nada nos seus imóveis, que eles não vão conseguir morar, que eles não vão conseguir modernizar, enriquecer. O problema é quem financia a manutenção desses edifícios históricos. Os donos, às vezes, usam as suas fortunas pessoais para manter esse patrimônio histórico, que eu acho que é injusto. Na verdade, quando a gente comprou, lá vão 30 anos aí, a casa já era tombada. Nós, particularmente, nunca procuramos o IPHAN, porque a gente sempre tomou iniciativa de conservar, de manter e de querer mostrar. Ainda bem, eu digo ainda bem, no nosso caso, a gente não depende de ninguém para ajudar a conservar. E as pessoas confundem tombamento com propriedade. Então, se um bem é tombado pelo IPHAN, então o IPHAN tem a obrigação de cuidar, de pôr recursos nesse bem. Isso não é verdade. A gente só tem essa obrigação e esse dever quando o proprietário justifica falta de condições econômicas para a sua manutenção. A partir de um certo momento, principalmente na década de 70, o IPHAN decidiu abrir a sua política de preservação também para os órgãos estaduais. O CONDEFAT foi criado a partir de uma ação, de uma demanda do IPHAN para o governo do estado de São Paulo. Nunca houve colaboração pública nenhuma para a restauração e preservação dessa fazenda. Apesar de eu ligar sempre para o CONDEFAT, ele vem aqui e exige que você faça um monte de coisa, mas não ajuda em nada. O modelo atual ele não funciona. O modelo atual ele joga a favor da ruína. Essa parceria entre o proprietário e o IPHAN, entre o público e o privado, tem sido realmente a maneira mais efetiva de se preservar. Eu acho que o pedaço paulista do Vale do Paraíba ele está menos preservado do que o pedaço do Rio de Janeiro. Houve realmente um deslocamento da riqueza do Vale do Paraíba, do período áureo do café nessa região, para outros polos do interior de São Paulo. O Vale do Paraíba é identificada como uma região muito associada ao período monárquico no Brasil. Quando vem a República, começa uma desconstrução desse período. Há um esforço para criar uma nova mitologia republicana e desconstruir, desvalorizar a mitologia monárquica. E o Vale do Paraíba, de certa forma, é afetado por isso também. São cidades que a dinâmica econômica se acanhou. E isso você não tem mais recursos. Por outro lado, a falta de recursos também fez com que nos anos 50, nos anos 60, onde houve um boom de modernidade naquela região por causa das indústrias, né, ali nos municípios vizinhos, impedisse a substituição, ou seja, a demolição dos exemplares mais antigos, dessa arquitetura dos primórdios do café, por edificações modernas. O declínio dessas cidades colabora para a preservação, num certo sentido. A Arezzo ela surgiu em 1748 com o nome São Miguel das Areias. A importância da nossa cidade ela vem do ciclo do café. Nós tivemos aqui a passagem de Dom Pedro I, rumo a São Paulo, pousou no Hotel Santana, né, Solar Imperial, e enquanto Dom Pedro I pousava, os tropeiros que vinham com ele repousavam na figueira, um marco importantíssimo que nós temos aqui na nossa cidade. No próprio Hotel Santana, que a princesa Isabel dançou um baile em homenagem à abolição da escravidão, né,
1888. Há pouco tempo tivemos uma chuva enorme aqui em Areias, caiu um raio na torre da igreja. Arrebentou com a igreja toda. O valor foi de cerca de R$25 mil, um servicinho pequeno. Tivemos que tirar dinheiro em várias reuniões, em várias festinhas, enfim, para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas a gente não tem esse apoio do órgão do Estado. Você já deve ter ido em Bananal. Tem esse problema de preservação de patrimônio arquitetônico. Essa farmácia é de 1830. Meu avô, o terceiro proprietário, Hernani Graça, e meu pai, Plínio Graça, o quarto proprietário. A vigilância sanitária queria obras para funcionar como farmácia. O Condefat não admitia certas obras. Então nós tínhamos multas da vigilância sanitária por não estar dentro das normas exigidas por ela. E se bobeasse, teria multas dentro do Condefat por mexer no patrimônio. Meu pai doente, com câncer de estômago, com 2 precatórios na prefeitura, um meu e um dele, para receber em 2003, com direito já de pagar, a ordem definitiva de pagar, até hoje não recebemos. Eu entrei com todos os exames médicos dele e pedindo à juíza para que liberasse o dinheiro para tratar da saúde dele. Até hoje não veio resultado. Não tem resultado, não sei se vai sair ou não. Então eu tive que me endividar para tentar dar uma paz para ele morrer em paz. E é onde eu fui obrigado a acabar com a farmácia mais antiga do país, que foi vendendo seu acervo para colecionadores para que eu consiga sanar minhas dívidas. No final, depois da morte do pai, 3 dias após a morte do pai, chegaram 4 fiscais do Condefat querendo tombar o acervo, o qual eu não permiti. Porque, para mim, o Condefat, ele afunda a história desse país. Hoje eu posso estar aqui dizendo que eu sou o culpado de ter acabado com a farmácia mais antiga. Será que eu sou o culpado? Porque eu acabei com ela, eu assumo, acabei. Agora, será que eu sou o culpado? Eu me pergunto. Você entender a história de Bananal, ou de Areias, ou de Vassouras, é como se fosse um Lego, um jogo de Lego mesmo, para entender o resto da história do Brasil. Então, quando se perde a história de Bananal, é como uma perda da diversidade natural hoje. Você perde uma espécie que nunca mais volta. Você perde. No Vale, um grande interesse reside na cidade de São Luís do Paraitinga. Um interesse, antes de tudo, arquitetônico. São Luís do Paraitinga realmente pode ser considerada uma cidade do café. A importância de São Luís do Paraitinga é que ela foi uma cidade planejada, o seu desenho, o seu plano é do século XVIII ainda. Quando aconteceu a catástrofe de 2 de janeiro de 2010, ela não era tombada enquanto cidade ainda pelo IPHAN. Nós entendemos que nós deveríamos tratar aquela cidade como um bem tombado e nos aproximar da população de São Luís e do Condefat, que era realmente o órgão responsável pela preservação. Caíram 2 igrejas, a igreja matriz
e a Capela das Mercês. A cidade portuguesa, ela se irradia a partir da igreja, né? Onde é o centro? Procura a Praça da Matriz. Para uma cidade com uma concepção assim, a destruição da igreja ameaça a própria ideia de cidade. Não é só que a cidade perdeu uma atração, é que a identidade da cidade se perdeu com a destruição do patrimônio arqueológico e perdeu-se o referencial físico. Nós do IFAM estamos trabalhando em São Luís do Paraitinga como o núcleo urbano é o nosso patrimônio tombado, é o objeto tombado. A nossa postura é recompor volumetricamente as texturas, os ritmos das janelas, mas essa ocupação das lacunas que tem na cidade, elas devem ser obrigatoriamente contemporâneas. Deve estar claro para quem visita, né, a cidade agora, que ali é uma construção moderna. Na cidade de Dresden, na Alemanha, foi completamente arrasada, né? E eles recriaram a cidade de Dresden com base em plantas, em estudos, e hoje ela é como era no período medieval, foi reconstituída. Se você busca o exemplo do passado, você é mais fiel ao passado. Agora, se você se desvincula do exemplo do passado e busca fazer qualquer coisa, você faz exatamente isso, qualquer coisa. A gente tem um impasse muito delicado aí no caso das igrejas. Existe uma pressão da população para se aproximar, para reconstruir a igreja antiga. Reconstruir uma igreja significa voltar um pouco à ideia original que fundou a cidade. Eu vou fazer uma analogia com uma tela de um pintor famoso, um Picasso, que teria sido danificada por algum vandalismo, de um rombo. Você vai preencher só aquele buraco e de uma maneira tal que, chegando perto, você percebe que é uma intervenção nova. Mas à distância seu olho consegue percorrer novamente as linhas daquela obra do Picasso. Os proprietários dos imóveis destruídos em São Luís do Paraitinga estão se mobilizando para produzir uma representação popular objetivando o cancelamento, o destombamento dos prédios, para eles terem na iniciativa privada e sem esse peso da burocracia estatal praticamente inerte até agora, né, condições de eles mesmos tentarem acessar mecanismos de reconstrução dos imóveis destruídos. Nenhum dos casarões teve sua restauração iniciada. Faz 1 ano e 7 meses que a história de São Luís está abandonada. Isso aqui não faz parte de um conjunto arquitetônico do Estado, é o maior conjunto arquitetônico do Estado. Então, a gente é dono e não pode fazer nada. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, havia emitido avisos com 3 dias de antecedência, né, sobre a força exponencial dessas chuvas na região como um todo. São Luís do Paraitinga não contava com defesa civil minimamente estruturada. Nós ajuizamos uma ação civil pública de âmbito coletivo, que, se for julgada procedente, vai atender a todas as vítimas da enchente, contra o Estado de São Paulo e contra o município de São Luís do Paraitinga, vindicando basicamente a indenização das perdas materiais de quem perdeu suas casas na enchente. Eles falaram que era uma área de risco, que eu tinha que sair, porque eu estaria, se eu não saísse, a polícia ia tirar eu de lá. E que eu ia ganhar outra casa. Só que eu não ganhei nada. Eu, pelo o que eles falaram, a gente estava ciente que ia ganhar a casa. Só que todos nós estamos pagando. E aonde era meu e dos meus vizinhos lá, virou uma rua sem saída. Eu morava ali há quase 36 anos. Aí, devido à enchente, no momento eles retiraram nós da casa. E disse que ele ia em área de risco. Mas só que em área de risco só tiraram a minha família e os meus tios das casas, liberaram a casa do vizinho na beira do rio e as casas do lado, nenhuma foi derrubada. Derrubaram a minha casa, trouxeram para cá num prédio, onde que era para ser de graça e está sendo pago, na verdade. Porque de graça, na verdade, é meio difícil dar, né? Fazia 18 anos que a gente morava lá. Daí aconteceu isso aí, a enchente levou tudo. Eles invadiram lá com as máquinas e demoliram o restinho que tinha sobrado, sem autorização minha. No dia de entregar a chave, né, a chave das casas aqui,
né? Eles falaram que a gente tinha que assinar um termo autorizando a demolição da antiga moradia. Porque quem não assinasse não ia poder vir para cá. Entendeu? Daí eu tive que concordar. Todas as pessoas que perderam suas casas foram estimuladas a construir as casas destruídas em beiras de rio, em áreas de encostas, em topos de morro, né? Em áreas de preservação permanente. Muitas das casas construídas pelo próprio poder público. Então, né? Todo mundo perdeu tudo, né? Quando deu enchente, tá tudo cheio de trinca e o engenheiro falou que pode cair com qualquer chuva, com vento forte, a casa pode cair. O da Defesa Civil da Prefeitura e o engenheiro da Prefeitura esteve aqui e falou que não tinha perigo nenhum, essas rachaduras, essas trincas, que podia ficar morando. Até a minha mãe foi falar com a assistente social, ela falou para minha mãe, cada um se vira com a sua. Mas a gente tem que morar porque não tem condições de sair e pagar um aluguel, né, sair e deixar a casa. Aí tem que ficar. As principais dúvidas estavam cingidas na destinação das doações humanitárias. E nós constatamos documentalmente que as doações chegaram a R$500 milhão. Infelizmente, nós comprovamos que estavam sendo desviados, por exemplo, para reforma da sede da prefeitura, e as vítimas não haviam, até agora, até hoje, 1 ano e meio depois, se beneficiado dessas doações. E a Defensoria Pública conseguiu bloquear esse dinheiro. As pessoas que moram lá são parte desse patrimônio histórico e precisam ser tratadas de forma adequada. Um trabalho de preservação com e sem o usuário, o morador, né, o proprietário desse bem. É completamente diferente. Tudo é patrimônio desse país. As pessoas que o habitam, o território habitado, a nossa língua, a nossa cultura, o nosso passado, os nossos valores, as nossas crenças. É isso que nos torna diferente dos outros povos. E se você não cuidar do patrimônio histórico, significa que a nossa sociedade ela desconhece as suas raízes e ela é incapaz também de pactuar caminhos coletivos. É um erro achar que você vai resolver o problema da pobreza, da educação, da segurança, da saúde, se você não cuidar de aspectos culturais, porque é isso que nos dá identidade. Existe um grupo que se identifica entre si pela sua história, pela sua cultura e que quer promover a si próprio, é como se fosse a nossa família. É outra coisa dura de falar, mas às vezes eu me envergonho de ser brasileiro, sabe? Puxa vida, eu queria tanto amar essa pátria, mas não consigo não. É meio difícil. O material é dútil, o material aceita o trabalho humano. O que permanece, e aí eu volto ao início da nossa conversa, o que permanece é a ideia. O material realiza a ideia é eterna. Essa é a missão dos vivos.